Estudo dirigido, análise de entregas, análise de sistemas. Vocês é InfoB, né? Sim. Tá, beleza. Bora botar aqui. Bom, beleza. Então, vou botar aqui compartilhar minha tela. Avisem a hora que estiverem vendo. Tô vendo, de boa. Tá aparecendo. Então, a primeira questão que a gente tem, né? Descrever o que são requisitos e onde são utilizados. Então, beleza. Pergunta aí já começa, né? Então, vamos lá, precisa ser voluntário já para responder. É uma correção, a gente vai discutir aqui as respostas de vocês. Qual é a pergunta? Pergunta é, o que são requisitos e onde são utilizados? Nossa primeira pergunta. O requisito consiste... O requisito é a documentação de uma propriedade ou um comportamento de um produto ou um serviço particular. Eu acho que é isso. Tá, beleza. Isso dali é o texto, né, que tu provavelmente achou ou nos slides ou alguma coisa da internet, né? Mas o quanto disso tu entendeu, assim, com as tuas próprias palavras? Se tu tivesse que explicar aí para tua mãe o que é um requisito, como é que tu explicaria? Eu explicaria que seria um serviço. Tá? E ele é mais ou menos isso, tá? Um requisito é uma explicação de algo que o programa precisa fazer. Então, quando a gente fala de uma propriedade, uma característica, um requisito é sempre uma explicação de algo que o programa vai precisar fazer. Por exemplo, a gente está aqui no Google Meet, né? Então, se vocês tivessem que dizer o que é que esse programa Google Meet precisa fazer? Ele precisa dar suporte a conversa de voz e chamada. Quer dizer, chamada não, de texto também. Isso, só que a gente pode... Isso tu tá dando a explicação genérica, né? Mas vamos olhar aqui. Vocês estão vendo essa tela toda repetida aqui, né? Então, sim. Cada botãozinho disso é bem provável que seja um requisito. Por exemplo, uma pessoa pode criar uma sala de reunião, que foi o que eu fiz, né? Eu, como pessoa, criei uma nova sala de reunião. Outros usuários podem acessar essa sala de reunião através de um link. Ou seja, é uma forma que outras pessoas podem acessar. Uma vez que a gente está dentro dessa sala de reunião, a gente pode habilitar ou desabilitar o nosso microfone para a gente falar ou não ou deixar nossa voz sair ou não sair. A gente tem a opção de gravar essa nossa reunião. Então, isso é algo que o programa faz. O apresentador pode compartilhar a sua tela para os outros integrantes da sala. Isso também é um requisito. O usuário pode habilitar a câmera de vídeo. O usuário pode convidar pessoas para a chamada. O usuário pode levantar a mão para demonstrar um interesse em falar. O usuário... Então os requisitos seriam as funções que o usuário ia fazer. Exatamente, tanto é que a gente fala, vocês não viram que lá depois tem uma outra questão que fala requisitos funcionais e não funcionais?
Requisitos, justamente, porque são as funções que o programa faz. Requisitos são as explicações de todas as funções do meu programa. Tudo que eu posso fazer no meu programa é um requisito. Deu para entender? Uhum, deu. Sim, Ah, sim. Sim, professor. beleza. Então, a lista de requisitos é justamente uma explicação de tudo que a gente vai poder fazer no nosso programa. Até como curiosidade, né, esses dias eu tomei a minha vacina para o Covid, né? Passei mal pra caramba, né? Tive E aí, virou um jacaré, tá falando? Não virei jacaré, né? Mas tive uma baita febre no dia, né? Daí até fui na farmácia, né? Comprar uns remédios. Tipo, pra dor de cabeça e febre, né? Daí eu conversei, eu cheguei na farmácia lá, fui lá comprar os remédios. Daí o cara me deu curiosidade. Eu fui lá pedir para conversar com a farmacêutica, né? Porque eu vi que na farmácia ali, eu fui na Ágape, aqui na rua aqui no centro, na drogaria Ágape, né? Daí fui lá e pedi para conversar com a farmacêutica. Daí eu pedi justamente sobre a questão do programa que eles usam na farmácia. Daí eu falei, que eu dou aula ali no IFAM, e eu tenho curiosidade de saber, por exemplo, olha, esses programas de vocês que estão administrando a farmácia aqui, de onde vocês contratam? Quem é que vocês contratam para fazer esse programa? Daí ela me explicou que, tipo, eles contratam uma empresa ali de Humaitá para criar esse programa de computador para gerenciar a farmácia. Então, ou seja, o que é importante aqui você se dar em conta? Humaitá é uma cidade aqui do lado. E a farmácia aqui de Lábrea está tendo que contratar uma empresa lá de Humaitá para criar o programa para gerenciar essa farmácia. Vocês, como técnicos em informática, vocês estão aprendendo esses conteúdos justamente para poderem tentar atender esse público aqui de Lábrea que está precisando. Por exemplo, vocês vão aprender a criar programas de computador, criar sites. E a ideia é que justamente vocês possam abrir uma empresa para atender as farmácias e mercados daqui. Então, isso aqui é um exemplo, esse contexto que eu dei, né? Tipo da farmácia, né? Vocês sabem como uma farmácia funciona? Não. Então, como é que funcionaria para essa farmácia contratar vocês para fazer o programa? Como é que vocês iam saber o que precisa ter nesse programa? A gente não ia saber, a gente tinha que descrever os requisitos. Exatamente, só que eles nem sabem o que é um requisito, eles não fizeram informática. Quem sabe são vocês. Então, é vocês que teriam que ir lá na farmácia, explicar para eles e pedir. O que tem que ter no programa? Como esse programa tem que funcionar? Vocês vão ter que observar eles trabalhando e fazer anotações. Tipo, quando eles vendem um produto, eles anotam isso, isso, isso. Quando eles compram um produto de um fornecedor, eles anotam isso, 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 isso e isso. Então, tipo, todas essas informações é vocês que vão coletar. Então, o levantamento de requisitos é feito pelas pessoas da informática. Justamente, vocês não sabem como funciona uma farmácia, mas alguém vai ter que, então, alguém que entende de programação vai ter que ir na farmácia, conversar com as pessoas que trabalham lá e ir anotando o que tem que ter nesse programa. Então, essas anotações do que tem que ter no programa são os nossos requisitos. É justamente, quando eu compro um remédio, eu tenho que poder cadastrar ele no meu estoque. Para eu cadastrar no meu estoque, eu tenho que saber qual foi o laboratório que esse remédio vem e qual a data de validade e quantas unidades daquele remédio eu peguei, ou qual que é a dosagem dele. Quando eu vendo um remédio, eu tenho que ver se aquele remédio precisa de receita ou é um remédio que dá para vender sem receita. Todas essas questões, vocês têm que ir conversando com o cliente e anotando, e isso vai ser, então, a explicação que vocês vão usar depois para construir o programa. E essa explicação a gente chama de requisitos. Porque requisitos, se a gente for olhar, o que é fazer uma requisição?
O que é requisitar algo? A palavra mesmo no português. Fazer um pedido? Fazer um pedido. Exato. Requisitos são pedidos do cliente sobre o programa. Imagina assim, vocês vão ser contratados por uma empresa para fazer um programa. Requisitos são os pedidos da empresa que vocês vão ter que cumprir. São as exigências do contratante sobre vocês. Então, requisitos é justamente o que a empresa contrata vocês para fazer. Então, o programa de vocês vai ter que cumprir com os requisitos exigidos pelo cliente. Deu para entender? Uhum, sim. Deu um pouco. Então, essa explicação, só que justamente eles não entendem de programação. Eles vão fazer essa explicação na fala, né? Eles vão falar para vocês o que o programa tem que fazer. E vocês, então, vão ter que anotar isso. Então, o texto, a anotação em si, que a gente vai chamar de requisitos. Porque imagina assim, vamos supor que vocês 5 aqui, Gustavo, Júnior, Kellyson, Marcos e o Éder, vão formar uma empresa depois que se formam, tá? Então, imagina assim, vão ir vocês 5 na farmácia para pedir o que tem que fazer? Não. Não. Vai ir uma pessoa só. E essa uma pessoa que vai conversar lá com o dono da farmácia. E essa uma pessoa que vai anotar tudo. E essas anotações que vão servir como base para vocês 5 criarem o programa. Então, justamente, tipo, esse texto que uma pessoa de vocês vai anotar vai ser utilizado por todas as outras pessoas para construir esse programa. Opa, para mais a Maria Lima ainda. Tá? Então, essa seria a nossa ideia dos requisitos, tá? Então, que tipos de informações geralmente estão presentes em um requisito? O que normalmente vai ter, então, escrito num requisito? Alguém tem alguma ideia? Sei lá, os pedidos que o usuário fez. Isso, os pedidos que o usuário fez é um deles. Mas aí vocês já vão colocar várias outras coisas. Por exemplo, os pedidos, né, são as funções. Mas, por exemplo, você vai ter que ter uma tela que vai mostrar isso. Você vai ter um botão que tu vai poder clicar. Você vai ter um barulho, vai ter áudio na página. Então, tudo isso vai aparecer, as fórmulas matemáticas. Então, isso também é um exemplo bem claro. Então, vamos pegar assim um mercado, tá? Ou vamos manter o exemplo da farmácia, tá? Vamos supor que a gente tem, então, como informação, por exemplo, olha, o sistema vai poder realizar venda de remédios, né? Não é isso que ele vai fazer? Sim. A gente vai poder registrar as vendas dos remédios. Só que, então, tem alguma fórmula matemática que vai estar sendo usada para a gente fazer isso? Como a gente registra que uma venda aconteceu? Pelo código de barras. A pessoa escaneia o código de barra e joga no computador. E marca a venda. E, vamos lá. Tá, mas e se eu comprei 2 caixas do remédio? É só passar 2 vezes o mesmo produto. Isso, beleza. E o meu estoque se mantém igual depois de eu vender? Não, ele diminui. Não. E se eu comprar mais de um remédio, o que acontece? O estoque diminui um pouco mais.
E marca 3 vendas. Não, e se eu comprar 2 remédios diferentes? Ah, tá. Vai dar baixa num e dar baixa no outro, professor. Sim. Isso. Mas vocês pararam para perceber que já envolve um monte de cálculo e ações? Olha aqui. Então, quais são as informações que vai ter que estar num requisito? Por exemplo, para eu realizar a venda numa farmácia, o que vai envolver? Eu vou ler o código de barra de cada um dos remédios, né? Vou buscar o valor unitário desse remédio, né? Quanto custa cada unidade. Vou multiplicar esse valor unitário pela quantidade de caixas que eu quero comprar, né? Então, por exemplo, se eu vou comprar, sei lá, um remédio para dor de cabeça, eu vou comprar 3 caixas, eu vou ler uma vez, código de barra, e vou ver o valor. Cada caixa custa R$5. Comprei 3 caixas, eu vou multiplicar por 3, né? Então, 3 unidades. Então, eu vou pegar o valor unitário, multiplicar pela quantidade de unidades que estão sendo compradas de um remédio. Se eu estou comprando mais de um remédio, eu vou repetir esse processo e somar no valor total. Não é? Então, por exemplo, se eu comprar 3 caixas de remédio para dor de cabeça e mais 2 caixas de remédio para dor no corpo, então vão ser remédios diferentes. Então, vou passar um remédio no código de barras, ver o valor dele, multiplicar por 3, vou somar esse resultado com a leitura do código de barra do outro remédio que multiplica por 2. Ou seja, vou fazer uma conta. E essas 2 contas vai me dar, então, o valor total da venda, né? Uhum. E também, então, eu vou subtrair. A gente vai subtrair do valor do estoque a quantidade de unidades que a gente remover de cada remédio. Então, se eu vendi 3 caixas do de dor de cabeça e 2 caixas do de dor no corpo, vou subtrair 3 unidades do estoque de um e 2 unidades do estoque do outro. Beleza, não tenho que calcular o troco do cliente se ele me dá um valor diferente do valor da venda? Sim. Então, beleza. Então, vou ter que pegar o valor pago pelo cliente, subtrair do valor total da venda e, com isso, encontrar, então, quanto vou ter de troco, dar de troco para o cliente. Beleza. Então, além disso, eu vou adicionar esse valor da venda ainda no meu fluxo de caixa do dia. Ou seja, não está vendo que tipo tem um monte de coisas que a gente tem que cuidar? Isso pensa assim, vocês que vão ter que fazer o programa de vocês, e esse é o tipo de informação que vai ter que estar lá. Quais são as contas, quais são as fórmulas matemáticas, quais são as informações que vai precisar. Isso vai ser impresso na tela, isso vai ser impresso em papel, isso vai ter um botão que eu posso apertar. Tudo isso vão ser as informações que vocês vão ter que coletar com o cliente. Então, o cliente só vai falar que eu vou registrar a venda. Vocês falam, pera lá, o que exatamente é registrar a venda? Como funciona o registro da venda? Que informações eu preciso gravar? Eu preciso fazer contas quanto a isso? Eu mostro esse resultado na tela ou não preciso mostrar? Então, vocês justamente vão começar a pedir essas coisas para o cliente de vocês. Para aí, assim, começar a montar a imagem de qual é o programa que vocês têm que construir. Deu para entender? Sim. Sim. Tá? Requisitos, usualmente, podem ser classificados como requisitos do usuário e requisitos do sistema. Descreva cada um desses tipos e como eles se diferem. Então, vamos lá, um voluntário, para nos dar essa resposta. Qual a diferença entre requisitos do usuário e requisitos do sistema? Requisitos, eles são declarações. Tá, mas qual que é a diferença para um requisito de usuário
para um requisito de sistema? O requisito de usuário, ele tem uma diferença entre a linguagem natural com diagramas, e também o de sistema, eles podem definir detalhadamente as funções do serviço e as restrições operacionais do sistema. Mais ou menos, mais ou menos. Alguém tem alguma outra resposta? Não, minha resposta vai ser a mesma do Éder. Então, não. Então, requisitos de usuário vão ser justamente as explicações mais simples, que são as explicações de como o usuário explicaria, tá? Justamente que nem a ideia ali da farmácia. Ah, o programa vai registrar as vendas. Isso seria um exemplo de um requisito de usuário. Ou seja, é a visão de uma pessoa que não entende de programação, explicando da função que vai ter que ser cumprida. Mas ele não vai entrar em detalhes sobre o funcionamento do programa. Então, o requisito do usuário é uma exigência que vai ser mais simples, mais resumida, tá? Mas e não entrar em detalhes. Uma linguagem mais natural, né? Uma linguagem natural, uma conversa, o resultado de uma conversa. O requisito de sistema, aí justamente já entra o trabalho de vocês como programadores e analistas. Então, vocês vão ler o que o cliente pediu e vão tentar transformar isso para um programa de computador. Vocês já vão começar a envolver elementos de programa. Vão falar, vai ter que ter um botão que faz isso. Quando eu clicar nesse botão, vai aparecer uma tela que vai mostrar tal e tal informação. Imagina assim, vamos por a venda, tá? Que nem vocês falaram. Vocês falaram, vai ler o código do produto com o leitor de código de barra. Quando tu fizer a leitura do código de barra, tu vai apresentar na tela do programa o nome do produto e o valor daquele produto. Vocês vão mostrar, leu o código de barra, vai mostrar o nome do produto e o preço. Então, quando vocês lerem o segundo código de barra, vai aparecer o nome do segundo produto e o preço dele. E vai dizer quantas unidades. Embaixo disso, vai dizer o valor total da venda. Quando vocês clicarem em OK, ele vai gerar uma nota fiscal e vai pedir para informar o pagamento do cliente, se ele vai escolher pagar no dinheiro, cartão ou em alguma outra forma. Se ele escolher pagar no dinheiro, vocês vão ter que calcular o troco. Se ele escolher pagar no cartão, vocês vão usar a maquininha no cartão. E vai ter um botão no programa para selecionar isso. Vai pagar em dinheiro ou vai pagar no cartão? Daí ele vai responder e vocês vão clicar. Dinheiro, vão clicar cartão. Ou seja, vocês já estão criando uma imagem de como o programa vai funcionar. Quais vão ser as telas que vai ter no programa, quais que vão ser os botões que vão ter nessas telas, quais que vão ser as tabelas que vão estar aparecendo, as informações que vão estar aparecendo. Então, tudo isso já são requisitos de sistema. Já é vocês, como programadores, imaginando como transformar o requisito do usuário em um programa de computador. Deu para entender? Deu. Sim. Tudo bem, Claes. Sim. Boa tarde, professor. Boa tarde. Então, vamos para a nossa questão 4 agora. Então, vamos classificar os requisitos abaixo em funcionais e não funcionais. Então, a primeira coisa que eu quero ver com vocês, qual que é a diferença de um requisito funcional e um requisito não funcional?
é diferente dos requisitos. Isso, de requisito funcional para um requisito não funcional. Porque eles não fazem parte de outros requisitos. O requisito não funcional são aqueles. São todos aqueles que são formados como software que tornará realidade o que está sendo planejado. E o funcional é que está focado no que será feito. É isso que eu acho. O requisito funcional, exatamente, é uma explicação do que o programa tem que fazer. O requisito não funcional, ele não é uma explicação de algo que tem que fazer, né? Ele é algo que ele é uma cobrança sobre o programa inteiro, tá? Por exemplo, tu tem um programa bonito e um programa feio, mas os dois fazem a mesma coisa, tá? Consegue imaginar assim um programa bonito e um programa feio, e os dois fazem exatamente a mesma coisa. A funcionalidade dos dois é igual. Mas tu pode, por exemplo, falar assim, eu quero um programa que seja bonito. Então, a exigência de ser bonito não é uma exigência de funcionalidade, não é algo que vai mudar como o teu programa funciona. É só uma exigência que o cliente tem. Não muda nada o comportamento do programa. Por exemplo, tem dois programas que fazem a mesma coisa, só que um é bem rápido e o outro é bem lento. Os dois programas fazem exatamente a mesma coisa. Só que ser rápido é uma característica não funcional. É algo que pode ser exigido do programa. Deu para entender a diferença? Sim. Funcional é algo que muda o comportamento. Funcional é algo que é uma exigência de algo que o programa tem que fazer, né? Por exemplo, olha, eu tenho um botão, tá vendo aqui na tela, tem o botãozinho levantar a mão, né? Sim. Isso daqui é uma exigência, um requisito funcional. Por exemplo, olha, no meu programa de conferências, eu posso levantar a mão para indicar que eu quero falar. Então, isso daqui é uma exigência funcional. Agora, eu falar, o programa tem que funcionar bem com internet via rádio ou 3G. Isso vai mudar a aparência do programa ou como o programa funciona? Vai, professor, vai. Não vai não. Isso é só... Não muda, não vai mudar a funcionalidade. Tipo, eu falar, beleza, eu tenho que rodar o programa tem que ser executado rápido. Não muda a função do programa, não muda a lógica, o comportamento dele. Então, baseado nisso, vamos classificar aqui. A base de dados deve ser protegida para acesso apenas de usuários autorizados. Isso daqui é funcional ou não funcional? Não funcional. Não funcional. Sim, professor. Não funcional. Oi? Não funcional. Esse daqui eu dei certo dos dois jeitos, tá? Porque pode ser interpretado de forma diferente. Porque, assim, o que significa que vai ser protegida para acesso? Normalmente isso vai implicar
que precisa ter login, não é? É. Então não vai alterar o comportamento? Eu estou dizendo, olha, os usuários têm que serem separados em vários tipos e só quem completar um login e tiver autorização vai poder acessar os dados. Isso muda o comportamento do programa. Isso é algo que vai exigir que o usuário faça algo diferente e que o programa faça algo diferente. Então, isso daqui seria um requisito funcional. Porque ele vai mudar como tu vai mexer no programa. Entende? Um programa que não tem a base de dados protegida, ele tu vai mexer nele do mesmo jeito? Não. Não, ou seja, quando muda a forma de mexer, é funcional. Sempre que altera a forma de mexer no programa, é funcional. Então, questão B. Clayson, lê para nós aí o texto da questão B. Oi, professor. Lê para nós aí o texto da questão B. Tá bom. A B, né? A B aqui. Isso. Aqui está marcado. A Aqui. B. Isso. O tempo de resposta do sistema não deve ser ultrapassado de segundo. Isso. Então, beleza. O tempo de resposta do sistema não deve ultrapassar 30 segundos. Então, isso dali é funcional ou é não funcional? Mas o senhor Não disse, funcional. tipo, ligando o computador, aí ele tá rodando para ligar. Tipo, isso? Oi? Não entendi. Tem como repetir? Tipo, quando vai ligar o computador, vai esperar uma resposta de Isso. 30 segundos. Ah, não funcional. Não funcional. Imagina assim, tu tem aqui o programa da farmácia, né? O tempo de resposta não deve ultrapassar 30 segundos. Isso muda a forma que tu mexe no programa? Não. Não. Então, o programa não vai ter uma tela diferente por causa disso, não vai ter um botão diferente por causa disso. É só uma exigência. Tipo, ó, não pode ser lento. Ele está pedindo isso. O programa não pode ser lento. Então, o que é mais importante? Um requisito funcional ou não funcional? Funcional. Depende. Vocês já viram aqueles carros que se Não é dirigem funcional. sozinhos da Google? Sim. Tesla não. Agora imagina o programa que Agora imagina o programa que controla o freio daquele carro. Imagina se eu... Ser hackeado rapidinho. Não, agora imagina assim, esse requisito aqui. O tempo de resposta não deve ultrapassar 30 segundos. Imagina assim, o que aconteceria se o programa do freio levasse 30 segundos para funcionar? Poderia Tá fazer morto, um acidente. Dá um acidente. Ou seja, ele não muda esse requisito, ele não muda o que o programa faz. O que o programa faz é exatamente a mesma coisa. Mas isso não quer dizer que não seja importante. Por exemplo, num programa para controlar freio de um carro, isso daqui é mais importante, é uma das coisas mais importantes que tem. Mas agora, quem sabe num programa de uma farmácia não seja tão importante, né? Então depende do que a gente está falando. Então, a questão é assim, requisito funcional e não funcional não quer dizer que um é mais importante que o outro, tá? Só quer dizer que um muda o que o programa faz e o outro não. Mas, mesmo assim, isso é uma exigência que o teu cliente está fazendo e o teu programa vai ter que cumprir. Deu para entender? Sim. Deu. Então, o software deve rodar no sistema Linux. É funcional ou não? Funcional.
programa vai mudar de aparência se ele está no Windows ou Não no Linux? funcional. Não funcional. Ele não vai mudar. Justamente, ele vai funcionar num outro sistema operacional. Mas o programa é o mesmo. O programa está rodando no Linux ou no Windows, o programa vai fazer as mesmas coisas. Não vai mudar. Isso então E se o programa não for compatível com Linux? Tá? Não, mas justamente ele está pedindo aqui que teu programa vai ter que ser compatível com o Linux. Tu vai ter que criar ele para ser compatível. Isso é uma exigência que está sendo feita antes do programa ser criado. Ah, tá. Entende? Ele já está falando aqui, ó, pensa, é um requisito, é uma exigência do cliente. O programa não existe ainda. O cliente já está falando, olha, a gente tem computador com Windows e Linux aqui, tem que rodar nos dois. Então, tá vendo? Mesmo que o programa vai ser igual, vai dar um monte de trabalho fazer rodar nos dois. Ou seja, só porque não muda o programa, não quer dizer que não dê trabalho fazer. Vai dar um monte de trabalho fazer ele rodar no Linux e no Windows ao mesmo tempo. Tanto é que, por causa de ter essa linha de cobrança aqui, provavelmente vocês vão cobrar mais dinheiro porque ele exigiu isso. Deu para entender? Sim. Sim, sim. Cada vendedor pode ter pedidos atendidos e em aberto. E deve ser possível visualizar as vendas por dia e os pedidos atendidos por dia para cada vendedor. Funcional ou não funcional? Esse daqui, pessoal. Funcional. Mais alguma resposta? Tá correto. É um requisito funcional. Porque o que ele está falando? Olha, um vendedor pode atender, pode ter pedidos atendidos e aberto, e ele tem que poder visualizar as suas vendas. Ou seja, ele está falando que vai ter que ter uma tela onde ele vai poder ver essas vendas, ele vai poder ver quais foram os pedidos atendidos por dia para cada vendedor. Então, ele está falando que isso dali é algo que vai poder fazer no programa. Sempre que a gente tem um requisito que fala algo que vai poder ser feito por um usuário dentro do programa, é um requisito funcional. Então, a questão é, o sistema deve fornecer telas apropriadas para o usuário ler os documentos no repositório de documentos. Funcional ou não funcional? Funcional, porque o sistema vai ter que ter uma tela onde o usuário vai poder ler. Então tá falando, ó, vai ter uma tela que vai mostrar os documentos e o usuário pode escolher um documento para ler. Isso é algo que o sistema vai ter que fazer. Se é algo que o sistema tem que fazer, é funcional. Cada pedido deve ser associado a um identificador único, um PID, o qual o usuário pode copiar para a área de armazenamento permanente da conta. Funcional ou não funcional? Funcional. Funcional. Também. Funcional também, certinho. Porque é algo que pode ser feito no programa. Tudo que pode ser feito no programa é funcionalidade. Então, vocês estão vendo isso aqui, ó? São textos, né? Ó, isso daqui Sim. são requisitos. Eu estou falando, olha, classificar os requisitos abaixo. Então, quando vocês escreverem requisitos, vocês vão estar escrevendo frases assim. Ah, tem que ter uma base de dados, tem que ter um tempo de resposta, tem que rodar em Linux, tu pode atender pedidos em aberto, tu tem que mostrar uma tela. Esses textinhos aqui são exemplos de como vocês vão escrever requisitos. São basicamente pequenas frases sobre o que o programa de vocês tem que fazer. Agora ficou um pouquinho mais claro? Sim.
Se agora aquela farmácia lá, a Agape, quisesse contratar vocês, então vocês fossem lá, iam conseguir já escrever os requisitos dela? Oi? Agora, se a Agape lá que está contratando empresa lá de Humaitá para fazer o programa deles, a farmácia, a drogaria, agora se vocês já fossem lá, poderiam coletar os requisitos deles? Já conseguiriam? Por causa que a outra empresa já coletou o que eles queriam. Não, mas eu ia dizer, vocês querem ser concorrência, pô. Vocês querem tirar o cliente deles. Ah, então sim. Então, Eu isso dou uma daqui, bugada agora. a ideia, assim, pessoal, isso daqui é a primeira coisa, tá? Imagina assim, antes de pensar em programar, antes sequer de vocês darem um orçamento para a empresa, vocês vão fazer isso. Imagina assim, o mercado contrata vocês para criar um programa para o mercado. Vocês vão lá no mercado, vão acompanhar como ele funciona, vão anotar exatamente como vocês querem que o programa funcione, né? Vão conversar com o dono, vão tirar todas as dúvidas que vocês têm. E nesse caso aqui eu faço desse jeito ou desse outro jeito. E vocês vão anotando tudo isso. Depois que vocês anotarem tudo isso, aí sim vocês vão começar a pensar, então, beleza, quanto dá para cobrar para fazer esse programa? Porque aí vocês vão ter uma noção já de tudo que vocês vão ter que fazer. Então, isso é antes de começar a criar o programa, né? É antes de vocês sequer fecharem um contrato. Antes de vocês se comprometerem. Não, a gente vai fazer esse programa. Isso é tudo para ver. Beleza, o que a gente teria que fazer? Essa é a da 5 que você tá falando já? Oi? Essa é da 5 já? Não, é só uma revisãozinha para vocês terem alguma ideia da aplicação prática disso daqui. Então, a questão 5. O que é a área de gerência de requisitos e quais as suas preocupações? Se refere ao conjunto de atividades que possibilita aos desenvolvedores identificar, controlar e rastrear esses requisitos. As preocupações são gerenciar mudanças nos requisitos, gerenciar os relacionamentos entre os requisitos e gerenciar as dependências entre os documentos de requisitos e outros documentos produzidos ao longo do processo. Beleza, e o quanto disso dali tu entendeu? Nada. Pessoal, assim, que nem eu falei, às vezes eu sei que a gente tenta pegar o que está no documento, né, nos slides, mas mais valorizado ainda é quando tenta dar as próprias palavras, porque justamente vocês colarem esse texto, vou achar, beleza, entendeu o que é a gerência de requisitos. Só que justamente, eu não sei se vocês realmente entenderam, né? Mas vamos lá, então. O que é gerenciar requisitos? Opa, entrou alguém. Tá? Então, requisitos, vocês viram que são os textos que têm as exigências dos clientes, né? Sim. Então, o que é gerenciar isso? Gerenciar é controlar, né? O que um gerente faz? Ele controla. Então, imagina assim, vocês vão controlar os requisitos. Por quê? Imagina assim, vocês estão lá, vocês coletaram o requisito lá com o dono do mercado, daí vocês já estão programando, e aí o dono do mercado lembra de uma coisa. Mas seria bem legal se o programa de vocês tivesse mais isso daqui. E ele vai pedir uma coisa nova. O que vai acontecer? Pera, repete de novo, professor. Repassar o produto de novo? Oi? Repassar o produto dele de novo.
Tipo, imagina assim, você vai adicionar um novo requisito, enquanto vocês já estão programando, vai ter que custar mais caro, né? Por quê? Você vai adicionar um trabalho para vocês que estava fora do contrato. Ele vai pedir para botar mais coisa no programa, sendo que vocês já estão programando. Imagina que depois, se ele pede essa coisa, e essa coisa exige que vocês modifiquem partes que já estavam prontas. Não daria um problemão? Daria. Sim. Cobraria maior. Então, exatamente, isso sim, isso entra dentro de gerenciar requisitos. Não é só gerenciar, envolve todo o trabalho que tem a ver com requisitos. Por exemplo, o trabalho de levantar requisitos, ou seja, o trabalho de conversar com o cliente, o trabalho de escrever o que o cliente falou, botar no papel, o trabalho de passar essas informações para os programadores de vocês, o trabalho de, por exemplo, se foi adicionado uma coisa ou removido uma coisa, o trabalho de passar essa modificação para todos os programadores, para garantir que todo mundo está fazendo a mesma coisa. Imagina assim, tá? Esses textos vai ser o que vai ser usado para criar o programa de computador. Então, cada um de vocês, como programadores, vão baixar esse texto e vão começar a programar. Aí vai lá o cara, um de vocês, conversa com o cliente, e o cliente muda alguma coisa. E vocês vão lá e mudam esse requisito. Só que daí as outras pessoas não ficam sabendo e continuam fazendo baseado no arquivo que elas tinham anterior. O que vai acontecer com o programa final? Não vai sair do jeito que ele queria. Não vai sair do jeito que ele queria. Por quê? Porque não teve consistência. Não foi feito um trabalho de gerenciar os requisitos e de garantir que está sendo feito exatamente aquilo que está lá. Então, o gerenciamento de requisitos é isso, é controlar onde é que estão os requisitos, garantir que eles estão certos, garantir que todas as pessoas da empresa, os programadores, estão seguindo os requisitos que estão mais atualizados e mais corretos. Então, ele controla e ele garante que tudo tem que estar acontecendo de acordo com essas exigências. Deu para entender? Sim. Deu. Agora ficou melhor a explicação lá do texto? Uhum. Sim. E por último, então, quais são os 4 principais processos do gerenciamento de requisitos? É um processo. Ele também. A documentação, análise, o rastreamento e a priorização. A Eu concordância acho que é sobre o requisito. E então, o controle de redundância de documentação é as partes envolvidas. Isso, tá tão certo. O que é, basicamente assim, é levantar, né? Ou seja, ver primeiro quais eles são, depois é analisar eles, ou seja, escrever eles no papel, botar certinho, ver qual é a mais importante, que é a priorização. Depois a gente vai ter justamente, então, a parte de gerenciar mudanças e fazer a manutenção. Então tá certinho. Então com isso a gente terminou a nossa correção das atividades. Ficou alguma dúvida ainda quanto a essa parte de análise de requisitos, né? Ficou alguma dúvida ainda? Não. E também assim, pessoal, agora a gente encerrou essa parte, então essa nossa primeira parte lá do primeiro bimestre. E justamente tem algum comentário, alguma coisa que querem que seja feito diferente agora para esse segundo bimestre? Por enquanto, tá tudo de boa. Então, beleza. Por mim tá legal esse modelo de aula. Então, com isso a gente terminou. Podemos já encerrar a nossa aula de hoje, tá? Hoje a gente fez só essa correção e encerrar, então, a parte de requisitos. Agora a gente vai começar a entrar na outra parte do conteúdo, que vai ser a parte, deixa eu ver aqui,
de modelagem UML. Que então, lembra o que a gente fez agora em banco de dados e criar os modelos pro banco de dados, os diagramas? Sim. Então a gente vai ver a mesma coisa, só que agora não pro banco de dados, a gente vai ver pro programa. A gente viu que o diagrama entidade de relacionamento é a planta do banco de dados, né? Então agora a gente vai ver então como fazer a planta do programa do computador também. Então a gente vai sair desses requisitos que são textos, né, e resultados de conversa com o cliente e vai passar então a ver como a gente transforma uma conversa com o cliente em uma planta, em um desenho do que o programa vai ter que ter. Então é isso que a gente vai ver agora nesse segundo bimestre. Ok? Alguma dúvida, algum comentário? Não assistam Naruto, assistam Boruto. Só isso. Pelo amor de Deus, Boruto é muito ruim. Mano, é um pecado falar isso, ó. Nossa. Eu assisti uns 30 episódios, achei chatão. Tem que assistir agora, do episódio 200 e alguma coisa. 202, eu acho. Pode ser que melhorou, pode ser que melhorou. Bom, eu vou parar aqui a gravação, então, pra gente ficar comentando outras coisas. Beleza.